Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estudar sobre os medos, né? Sobre os transtornos da ansiedade. Então a gente começa a aula de hoje entendendo um pouco mais o que é ansiedade, para a gente chegar no conceito principal, que são as fobias. Você tem medo de quê? Todos nós temos medo, né? Medo é uma emoção básica, né, que vai estar presente nos seres humanos, nos animais. Mas alguns tipos de medo vão ter uma intensidade tamanha, uma frequência que vão acabar prejudicando o bom funcionamento das nossas vidas. E a eles, né, são chamados, então, esses medos são denominados fobias. Para a gente entender o que é medo, a gente precisa voltar ao conceito de ansiedade. Então, ansiedade tem a ver então com uma sensação difusa, né, uma sensação nebulosa de apreensão, de mal-estar, que é compreendida assim. E dentre quando essa emoção ela está intensa, quando ela é frequente, quando ela causa sofrimento ou interferência em alguma área importante da nossa vida, ela vai ser classificada como um transtorno de ansiedade. O DSM ele classifica os transtornos de ansiedade em diferentes subtipos. Tá? Então, Leandro, eu tenho um transtorno de ansiedade. Não existe essa classificação, essa categoria diagnóstica. Tá? Então, transtorno de ansiedade é uma seção do DSM. Então, dentre os transtornos de ansiedade, a gente tem fobias, a gente tem transtorno do pânico, a gente tem transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem agorafobia, a gente tem uma série de transtornos. Tá? Então, a ansiedade, como eu trouxe antes, ela é uma emoção normal, né, que está presente nas pessoas, nos animais, né, e é uma sensação, então, difícil de definir até, né? Uma sensação, um sentimento difuso, desagradável e de apreensão. Então, quando estamos ansiosos, a gente está apreensivo. Nós estamos com a nossa cognição tentando antecipar o que vem pela frente. É uma tentativa, né, evolutiva de antecipação do perigo. Funciona para nós como um sinal de alerta. Então, o nosso cérebro ele interpreta como uma ameaça potencial, né? E a gente começa a ter toda uma reação corporal, né? Cognitiva e emocional para dar conta, então, de lidar com essa ameaça. Então, tentando deixar de uma forma bastante clara, é isso que acontece. Então, ansiedade é uma emoção normal, a gente sente isso diversas vezes ao longo dos nossos dias, das nossas semanas, né? E isso tem uma função, né, evolutiva. Graças a essa sensação, a gente acaba não se expondo ao perigo, a gente se preserva. A principal função da ansiedade é proteção. E ela vai se manifestar em três diferentes níveis. Nível neuroendócrino, né, pensando nos nossos hormônios, então é secretada adrenalina, noradrenalina, cortisol e glucagon, né, no nosso cérebro, no nosso organismo, e a gente consegue então perceber esses hormônios quando a gente está num estado ansioso. Né. Do ponto de vista visceral, a gente tem então uma ativação no sistema nervoso autônomo simpático, tá, que é um sistema automático, né, do nosso, nosso sistema nervoso central, né? E há uma ativação, então, de preparação de luta ou fuga. E é isso que acontece do ponto de vista visceral. Aí depois a gente vai detalhar quais são exatamente esses sintomas, né, de ativação simpática. E quando esse sistema simpático ele é ativado, né, ele então
há o sinal de alerta, a gente percebe o desconforto, a gente começa a sentir suor, palpitação, né? Respiração acelerada, tudo isso acontece. E quando se chega então ao esgotamento desse sistema, entra em ação o sistema parasimpático, que é antagônico ao sistema simpático. O sistema parasimpático é um estado de relaxamento ou de esgotamento ou de fadiga. Então, depois, geralmente, de uma situação de intensa demanda emocional, de estresse agudo, a gente fica todo mole, a gente fica todo cansado, né? A gente costuma falar, bah, parece que eu fui atropelado. Isso nada mais é do que uma ativação parasimpática, né? Então, quando o sistema simpático ele chega a um pico, ele se desliga e se liga o sistema parasimpático, que é esse de relaxamento. E o terceiro nível, o nível cognitivo, tem a ver então com os pensamentos, com as cognições que temos ao perceber essas alterações. Então, são pensamentos, são com relação à ameaça, com relação às alterações fisiológicas, a consciência dessas alterações, a consciência do estado emocional, dos meus comportamentos diante de uma ativação mais ansiosa. Tudo isso também é ativado, também é manifestação da ansiedade. Dentre as reações fisiológicas da ansiedade, né, que são muito frequentes, a gente tem as dores de cabeça, tensão muscular, suor, sensação de falta de ar ou sufocação, palpitação, inquietação, aperto no peito, desconforto abdominal, só para dizer algumas. Tem mais tontura, pode ter vertigem, pode ter outras sensações também estariam aqui presentes, né? Percebam que são reações físicas. Nós, quando estamos ansiosos, a gente percebe essas alterações, né? E por isso que muitas vezes crises de ansiedade, elas são semelhantes ou podem ser interpretadas equivocadamente como crises cardíacas, né? Um evento cardíaco como um infarto, porque a gente tem sensações físicas. Né? E uma pessoa que está percebendo isso, ela pode não conseguir distinguir, ainda mais estando ansiosa. Então, a ansiedade é um estado de humor negativo que produz sintomas corporais, né? Um estado de tensão física, né? e que vai envolver essa apreensão em relação ao futuro. A gente costuma falar que uma pessoa com ansiedade, uma pessoa experimentando ansiedade, ela tende a catastrofizar o futuro, é imaginar o futuro de uma maneira negativa, um desfecho meio negativo desse futuro. E por que a gente sente ansiedade, pessoal? Bom, então existe uma programação genética, né? Então, evolutivamente, né, a gente herdou essa emoção, esse tipo de resposta de enfrentamento diante de situações, né? E situações em que nos deparávamos com nossos antepassados e tudo mais, né? A espécie evoluiu por conta disso, porque em situações em que a gente precisava enfrentar ou fugir de um predador, né? A ansiedade ela nos preparava para uma melhor resposta de enfrentamento. Aquelas pessoas que tinham esse tipo de resposta, né, ou conseguiam lutar ou conseguiam fugir. Ao passo que quem não tinha uma resposta de ansiedade acabava sendo devorado ou acabava não tendo muito uma noção de risco. Tá? Bom, eu tinha falado antes, né? Existem então dois sistemas nervosos autônomos, o parasimpático e o simpático. O parasimpático é aquele que há uma ativação em estado de esgotamento, relaxamento, ele é contrário à ansiedade, né? Assim, é o oposto de uma resposta ansiosa, né? Geralmente se dá posterior. Então a gente tem contração das pupilas, ativação das glândulas salivares, ou seja, a pessoa começa a produzir mais saliva, diminuição da frequência cardíaca, tudo isso está entrando em um estado de relaxamento, de esgotamento, diminuição da frequência respiratória, aumento do peristaltismo, né, os sons, né,
das vísceras e tudo mais, movimentação das vísceras, nenhuma ação de glicogenólise no fígado, né, porque eu não vou precisar de energia, na verdade eu estou no estado de poupar energia, e relaxamento do esfíncter e da uretra, tá? É o que acontece quando tu relaxa. E no sistema nervoso simpático, então numa ativação ansiosa, eu tenho a dilatação das pupilas, a inibição da secreção das glândulas salivares, então diminui a produção saliva, aumenta a frequência cardíaca, o coração começa a trabalhar para bombear mais sangue, especialmente para levar, para irrigar, né, toda a periferia dos vasos, para que eu possa então ter mais condições de explosão muscular, né, lutar ou fugir. Aumento da frequência respiratória, então para aumentar a oxigenação, para eu dar conta também disso. Inibição do peristaltismo, né, o estômago, todo o trato gastrointestinal ele começa a ficar mais parado, uma diminuição dessa ativação. Aumento da glicogenólise no fígado, que é justamente para poder produzir energia para enviar para a musculatura e tudo mais, para poder ter enfrentamento. E a contração de esfíncter e uretra, ok? Então essa é a ativação clássica de uma ansiedade aguda, digamos assim. Por que a gente sente ansiedade, né? Então, basicamente por aprendizados ao longo da vida. Então a gente vai, à medida que a gente vai tendo experiências de vida, a gente vai fazendo interpretações do mundo, concepções, criando conceitos, né? Estabelecendo padrões de regras, comportamentos, e a gente vai interpretando os sinais da vida de acordo com esse background, de acordo com com essas experiências, né? Então são comportamentos, são cognições que a gente vai tendo. E dependendo então dessas situações, a gente pode reagir de uma forma ou de outra. Então aqui, né, nessa imagem tem ali uma pessoa que coloca lá o guarda-chuva, encosta com a ponta do guarda-chuva nas costas da outra, e a outra pessoa já acha que é uma situação de violência, né, de assalto, ou enfim, né, e aí reage de uma forma bastante intensa, né? E isso vai depender, se essa pessoa que reagiu assim não tivesse um histórico de violência ou de vivência, não necessariamente ter passado por isso, mas viver num ambiente em que se fala muito sobre isso, onde se tem muita informação sobre risco, né? Então essa pessoa reagiria de uma maneira diferente. Então, guardadas as proporções, se fosse um ET, provavelmente não reagiria dessa maneira, como esse sujeito reagiu. Então é importante que a gente possa também, conceitualmente, né, pessoal, fazer uma diferença entre o que é ansiedade, o que é medo ou fobia, o que é estresse e o que é ataque de pânico. Minha ideia é entrar então em cada um desses conceitos, mas porque a gente vai ter muitos pacientes que vão chegar até nós, vão dividir as suas angústias, suas inquietações, e de repente a gente vai verificar que aquilo não se trata de um transtorno mental, né? Que é uma reação natural, uma reação esperada. Então a ansiedade, é natural a gente sentir ansiedade diante de uma situação de risco, diante de uma situação de ameaça, diante de uma exposição, né? Tudo isso é natural. É natural a gente sentir medo diante de um objeto real, né, que nos cause medo, de uma ameaça real. Né? É natural a gente se sentir estressado quando a gente está sobrecarregado de trabalho, de psicologicamente falando, né, de uma sobrecarga psíquica, enfim. E o ataque de pânico seria então essa crise aguda de ansiedade. É um momento muito intenso de ansiedade, que é abrupto e que dura seus 15, 20 minutos e que depois ele some. Então, como eu falava antes, a ansiedade geralmente é adaptativa. Então, aqui, diante da situação em que a pessoa vai ser decapitada, né, antecipar esse medo, ficar ansioso, né,
faz todo sentido, está totalmente contextualizado, né? O que não vai ser verdade em situações em que a gente vai tratar dos transtornos da ansiedade. Aí há uma desadaptação, né? Ou seja, o medo ou a ansiedade ela vai ser desproporcional. Vamos então diferenciar cada um desses pontos, né? Então, o que é o medo? O medo é um sinal de alerta frente a uma ameaça conhecida, externa e definida. Sentimos medo quando? Quando temos uma ameaça real, uma ameaça externa definida. Medo quando estou sendo assaltado, medo de cachorro, medo de leão, medo de um cachorro, sei lá, de um pitbull vindo na minha direção, rosnando, medo de cobra, medo de um leão, medo de um assalto em que uma pessoa está me apontando uma arma, como na imagem. Isso é medo. A ameaça ela é real, ela é conhecida, ela é externa. Ok? A fobia é um medo irracional, é um medo patológico. Esse medo ele é tão grande que ele provoca em mim uma esquiva, isso é, né, uma evitação, uma fuga consciente do objeto, daquilo que me causa medo, tá? Ou do objeto ou da situação que me causa medo. E estar presente ou antecipar essa entidade fóbica, ou seja, esse objeto que me causa medo, vai provocar em mim muito sofrimento, né? E eu reconheço que isso aí é excessivo, que tem pessoas que não sentem a mesma coisa que eu, mas eu não consigo lidar com isso. Tá? Então o medo ele é reconhecido por mim como irracional, como excessivo, né? Mas eu não o controlo. Okay? Fobia é um medo desproporcional, irracional. Destaquem isso, é um medo irracional. Né? Então assim, não existe medo de barata, existe uma fobia à barata. Por quê? Porque é irracional, porque é desproporcional. Existe medo de um leão, porque não é irracional. Né? Existe medo de tigre, porque não é irracional. Se eu estiver de frente de um tigre, né, é natural sentir medo. Mas de uma barata, de um rato, é fobia. É irracional. Então, tem que ter uma intensidade, tem que ter uma esquiva. Ter medo de um gatinho, ter medo de um piquinês, de um shih tzu, de um cachorrinho, é uma fobia, ok? O estresse, então, é o estado de tensão emocional devido a uma dificuldade de adaptação de uma situação adversa. Então, uma sobrecarga faz com que eu entre em um estado de esgotamento, né? E aí vai causar irritabilidade, dificuldade de sono, alterações de apetite, baixa concentração, preocupação exagerada. Então, a gente costuma entender o estresse como um estado emocional mais crônico, mais duradouro, né? Então, o medo ele é pontual, diante de uma ameaça, né, real, definida. A fobia ele é esse medo irracional, desproporcional, diante de um objeto definido, conhecido. E o estresse não, ele é mais difuso. E aí, ansiedade patológica, né? A gente tem vários exemplos, né, de pessoas. Eu trouxe aqui o exemplo da Nicole Kidman, da Madonna, né? A Nicole Kidman tem fobia de borboletas. Então, assim, não tem como ter medo de borboletas. Né? Tu vai ter uma fobia. Por quê? Porque é um inseto, né, que não produz nenhum medo. Não produz nada contra a gente. Não é... ele não é venenoso, né? Não tem nada que nos cause nenhum tipo de ameaça real. Né? E a Madonna
fobia de trovões, da mesma forma, né? É algo que é desproporcional, ok? Por isso a gente vai chamar isso de fobia, tá? Fobia com medo. Ambas sabem, ambas têm toda a clareza de que não faz muito sentido ter esse medo, mas quando chove, a Madonna fica com reações de esquiva, né, ansiedade elevada, e quando, diante da presença, né, do risco de ter uma borboleta, a Nicole Kidman vai ter uma reação de ansiedade. Então, as fobias específicas dentro do entendimento do DSM-5, né, vão ser, então, aqueles medos que são circunscritos a objetos, situações e atividades específicas. Tá? Então, a gente vai ter 3 componentes aqui. Uma ansiedade antecipatória. Então, o indivíduo que tem uma fobia específica, ele já sofre antecipadamente, pensando quando vai se deparar com os objetos que geram medo. Por exemplo, eu vou passar aquela rua tem um cachorro. Eu já começo a antecipar isso e ficar desconfortável com isso. O medo, diante da exposição do objeto, eu fico com medo. E a evitação, que é procurar controlar isso, não me expondo. Tá? Olha, tem alguns exemplos. Né? E aí o DSM-5 vai trazer alguns critérios diagnósticos para a gente poder entender o que é fobia e também o que não é fobia. Então, fobia específica. Bom, o critério definidor, o critério A, vai dizer que é o medo ou ansiedade acentuados acerca de um objeto ou situação. Por exemplo, voar, alturas, animais, tomar uma injeção, ver sangue, etc. Tá? Tem uma nota que em crianças o medo ou ansiedade pode ser expresso por choro, ataques de raiva, imobilidade ou comportamento de agarrar-se, né, nos cuidadores e tudo mais. Tá? Então, o primeiro critério é um medo acerca dessas situações. O segundo critério, o objeto ou situação fóbica quase invariavelmente provoca uma resposta imediata de medo ou ansiedade. Ou seja, o critério B é, quando exposto, provoca essa resposta de medo, né, ou de ansiedade nos indivíduos. Então, se eu tenho medo de barata e alguém me trouxer uma barata, eu vou ter uma resposta de medo. Critério C, o objeto ou situação fóbica é ativamente evitado ou suportado com intensa ansiedade ou sofrimento. Aqui já dá uma ideia de intensidade. Tá? Então, as pessoas que sofrem de fobia específica, elas costumam, então, evitar entrar em contato com aquilo que causa medo nelas. Elas fazem todo o esforço possível para não entrar em contato. Seja não olhando, seja desviando o olhar, seja não indo em lugares que tem, né, seja se escondendo. Bom, de alguma forma, né, evita isso. E quando não consegue evitar, nitidamente se observa, né, uma tentativa de lidar com muita ansiedade. O critério D, o medo ou ansiedade é desproporcional em relação ao perigo real imposto pelo objeto ou situação específica e ao contexto sociocultural. Então, é desproporcional. E, critério E, o medo ou ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente com duração mínima de 6 meses. Então, a gente vai observar, não é uma coisa que a pessoa ficou com medo e depois passou, é algo que permanece com ela, né, e afetando a vida dela por pelo menos 6 meses. Geralmente, a gente vai ver que as fobias elas tendem a se perpetuar ao longo da vida. Critério F, causa sofrimento clinicamente significativo, prejuízos no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Né? Então tem que ter o grau de comprometimento. E critério G,
não é mais bem explicada por sintomas de outro transtorno mental, né, incluindo medo, que não é nem um transtorno, ansiedade, esquiva de situações associadas ao pânico, ou outros sintomas incapacitantes, como a agorafobia, objetos ou situações relacionadas a obsessões, como no toque, evocação de eventos traumáticos, como no TEPT, separação de caso ou figuras de apego, como na ansiedade de separação, ou situações sociais, como no transtorno de ansiedade social. Ok? Então tem que excluir outros transtornos de ansiedade para a gente considerar a fobia específica. E aqui pede-se que se classifique a fobia conforme o seu subtipo. Então existem 5 subtipos de fobia. O subtipo animal, que vai englobar insetos e animais, né? Então, aranhas, barata, cachorro, gato, galinha, é subtipo animal. Tem um subtipo que é ambiente natural, que são altura, medo de altura, medo de tempestade, né, medo de água, né? Sangue e injeção ferimentos, tá? É um outro subtipo, então cortes, sangue, agulha, né, dentista, procedimentos invasivos, a injeção. Situacional, aviões, elevadores, né, locais fechados, circo, enfim. E outro, né, mais inespecificado aqui, né? Então, situações que podem levar à asfixia ou vômitos, né? Sons altos, personagens vestidos com traje de fantasia, enfim, né? Aí são múltiplos, tá? Palhaço entra aqui, né? Como outros também. Tá? O Barlow e o Duran, eles comentam que existem tantas fobias quanto existem objetos e situações. O que eles estão querendo dizer com essa frase, pessoal? Então nós vamos lembrar lá na história da psicologia o pequeno Albert, né, o experimento famoso que o Watson fez lá na década de 20, né, em que ele condicionou um bebê de 9 meses a ter medo de rato branco. Né? Nesse experimento, ele demonstrou para a psicologia que é possível a gente ensinar a desenvolver medo, ou melhor, a desenvolver fobias. Então, desde esse experimento, que é uma demonstração científica sobre o surgimento, né, dos medos, o surgimento das fobias, a gente pode entender que o medo ele pode ser desenvolvido por condicionamento clássico para qualquer objeto, para qualquer situação, desde que a gente tenha um pareamento de um estímulo incondicionado com um estímulo neutro. Acontecendo isso, a gente pode ter um tipo de aprendizagem emocional que vai gerar uma fobia futura. Então, quando Barlow coloca isso nessa frase, que ela é tanta quanto os objetos que existem, é por isso que, às vezes, a gente vê na literatura medos que são bem inusitados. Fobia de antiguidades, né? Fobia à pena de galinha, fobia a coisas que são mais estranhas a nós, assim, a objetos qualquer, ok? Então, por isso que pode acontecer. Então, os subtipos das fobias, né? O subtipo animal, né? Aqui é interessante a gente atentar, né, para fazer uma diferenciação entre fobia e leve repulsa a determinados animais. Tipo assim, eu posso não ter uma fobia, mas eu posso não gostar de determinados animais. Eu não acho tão agradável o cara ter, sei lá, uma iguana dentro de casa, sabe? Tipo assim, tá? Não é que eu tenha medo, mas eu não acho tão agradável, eu acho um pouco estranho, né? Então eu prefiro estar mais distante disso. Isso não é uma fobia. Tá? Só que na fobia animal, geralmente ela surge lá na infância, para a maioria. Então, por volta dos 7 anos.
Ambiente natural, né? Grande probabilidade da pessoa apresentar mais de uma fobia para ambientes naturais, então pode ter a tempestades, né? A outras coisas, a vento, a barulho, a trovão, às vezes assim, a pessoa combina uma série de fatores e começa a ter medo disso. Também é uma fobia que inicia geralmente na infância, né? E aí a gente pode pensar assim, o quanto isso é herdado, não geneticamente ou biologicamente, né? Mas assim do ambiente, do contexto em que a gente vive, né? Familiares que tinham medo, fecha toda a casa porque vai ventar, porque vai acontecer tal coisa, né? Não fica embaixo da árvore, começa a passar um monte de informações, né? E que a criança fica mais tensa, né? Mais isolada por conta disso. Subtipo de situacional, então já envolve então uma idade um pouco mais avançada, né? Também a gente vai ver aqui uma, uma concordância, né, entre familiares, né? Cerca de 30% dos parentes em primeiro grau também vão apresentar tipo situacional. Por exemplo, medo de passar em pontes, medo de lugares fechados, medo de avião, né? Medo de, sei lá. Uh, E a fobia tem que também aqui também fazer uma diferenciação entre fobia situacional e transtorno do pânico com agrofobia. Por exemplo, medo de altura, né, medo de avião. Às vezes as pessoas acham que tem um transtorno do pânico, né, ou uma síndrome do pânico, como falam, mas na verdade é uma fobia de estar num ambiente fechado. É isso que causa o desconforto. Né? O ataque de pânico ele se dá como resultado da exposição a esse ambiente. Fora desse ambiente, a pessoa não tem crises de pânico ou de ansiedade. Né? Então, aqui é importante fazer essa diferenciação. O transtorno do pânico ele é ocasionado por ataques recorrentes e inesperados de pânico, ou crises de ansiedade recorrentes e inesperadas. Quando a gente já consegue antecipar o que vai causar a crise de ansiedade, isso não é transtorno do pânico, tá? Isso é provavelmente uma fobia ou algum outro transtorno da ansiedade. Tá? E a agorafobia é justamente esse medo, essa esquiva de ir para ambientes abertos, ambientes em que o apoio, o suporte não vai estar disponível. Okay? Essa subtipo aqui tem uma diferenciação aqui importante, um detalhe, né? Subtipo sangue, injeção, ferimentos, porque a gente vai ter uma reação fisiológica diferenciada. O que acontece? Quando alguém tem medo de sangue, injeção, ferimentos, quando alguém tem medo desse tipo de situação, ao contrário do que acontece numa fobia de cachorro, por exemplo, ou de barata, em que há uma ativação simpática, um pico de ansiedade, a pessoa fica tensa, né? Grita, fica com medo, clássico. Aqui o que acontece? A pessoa desmaia. Então aqui há uma ativação parasimpática. A pessoa fica mole, deita, dorme, fica sonolenta, né? Desmaia em alguns casos. Né? Isso ocorre por uma resposta chamada vasovagal. É uma queda da pressão sanguínea abrupta. Isso faz com que a pessoa fique mais, né, suscetível. Então aqui tem uma relação genética também e se dá não tão cedo, né? Se dá mais por volta dos 9, 10 anos de idade ou até um pouco mais tarde. Tá? Às vezes a gente vê relatos de pessoas que nem sabem que tem esse tipo de fobia e até ter aula prática de anatomia. Né? Aí chega no laboratório e diz que não está passando bem, que precisa sentar e tal, inventa que é por causa do cheiro do formol, mas não é nada disso, né? Está tendo uma resposta vasovagal. E as outras fobias, né? A gente tem fobias de doença, fobia de sufocamento, medo de palhaço, medo de, como eu falei para vocês, de pena de galinha, sei lá eu, né? Tudo isso podem ser classificadas nessas outras fobias. Curso e prognóstico. As fobias geralmente, elas, como foi mostrado, se iniciam na infância e vão se perpetuando, tá? Com exceção das situacionais, que essas costumam surgir depois, né? Na idade adulta ou na adolescência, e elas vão se cronificando com o passar dos anos. Tá? Por quê?
Porque as fobias, a gente sabe que elas são bastante prevalentes, muitas pessoas têm fobias, mas quase ninguém busca tratamento ou ajuda para suas fobias. A maioria das pessoas lida com as suas fobias de que forma? Evitando a exposição. Ponto. Se eu tenho medo de elevador, eu não pego o elevador. É assim que eu trato a minha fobia. Trato. Então, acaba que vivo uma vida inteira. Se eu tenho medo de cachorro e eu vou te visitar, prende o cachorro. Então, são manobras que as pessoas fazem e que acabam contribuindo para cronificar, para perpetuar as suas fobias. Então, é bem prevalente, ele é entre 7 a 11% da população, né? e, e em idosos ela tende a diminuir. Né? Então, a gente já vê uma prevalência diminuindo em idosos. Existem alguns transtornos associados, né? De 50% a 80% dos casos apresentam comorbidades, tá? Principalmente com outros transtornos de ansiedade e depressão. Então, pode ter uma fobia específica e uma depressão, fobia específica um transtorno bipolar, uma fobia específica um transtorno do pânico, depende, tá? Transtorno do humor, né? Outros transtornos de ansiedade e transtornos relacionados a substâncias são os mais frequentes. E somente de 12 a 30% buscam ajuda profissional para tratamento. Então, aquilo que eu falava antes, a maioria vai cronificar suas fobias por esquiva do tratamento psicológico. Apenas um terço, não chega a um terço, que vai buscar ajuda profissional para sua fobia. É importante fazer aqui um diagnóstico diferencial, e aqui a gente tem uma lista, né, de psicopatologias que podem ter sintomas semelhantes à fobia específica, mas aí a gente vai ter que ter critério e olhar com bastante cuidado para fazer a separação. Diferenciar de transtorno do pânico com agrofobia, que eu falei antes, embora o paciente vá ter uma crises de ansiedade, essas crises elas são inesperadas, né? São frequentes, elas são não são circunscritas a algum aspecto definido externo. Separada a fobia social, em que há uma ansiedade do julgamento externo, o medo se dá em situações sociais, em contextos sociais de avaliação. Diferenciais de transtorno de estresse pós-traumático, em que a reação do medo se dá por conta do trauma específico vivenciado, real. Então, a pessoa passou por uma situação de medo, passou por uma situação traumática e aí desenvolve a patologia. Na fobia não acontece dessa maneira. Diferenciado toque, porque daí os sintomas de fobia eles são referentes às obsessões, ao conteúdo das obsessões. E costuma ter no toque também compulsões, que na fobia não vamos ter a presença. Diferenciado do transtorno de ansiedade e separação, geralmente está presente na infância, em que há uma reação de medo de estar distante dos cuidadores. A hipocondria, que seria um medo de ficar doentes, né? Que daí a fobia estaria circunscrita a isso, né? A ansiedade estaria circunscrita a isso. E a anorexia e a bulimia, né? Diferenciar de uma fobia alimentar, então, né? Para o medo de ingerir determinados alimentos. E da esquizofrenia, por conta dos sintomas psicóticos, o paciente com esquizofrenia pode ter comportamentos que sugiram alguma ansiedade, né? E a gente faz uma diferenciação. Características de cultura e gênero, de acordo com o DSM, né? Obviamente que as variações culturais elas influenciam nos tipos de fobias, né? Porque a fobia a gente sabe que ela é aprendida, então a cultura ela vai ter um peso importante. A proporção de apresentação do diagnóstico é aproximadamente o dobro em mulheres comparado com homens, né? E mais comum, então, para as mulheres subtipo animal e ambiente natural, tá? Com exceção de altura, né? que é mais presente em homens, e, por fim, situacional. E para o subtipo sangue, injeção, ferimentos, a proporção é de 55 para 70% das mulheres, né, em comparação com os homens. Ok, gente, então esse é o apanhado sobre fobias específicas. Espero que tenha sido
bastante útil para vocês. Seguimos em conexão, seguimos conversando. Até a próxima.